Vendo? Começou. Graças e paz, irmãos. Hoje tenho a oportunidade de falar do amor de Deus para todos que vão me ouvir. E vou falar hoje dos três amigos de Daniel: Sadraque, Misaque e Abednego. O tema dessa mensagem é a confiança em Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 3, verso 28: Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a qualquer outro deus, senão o Deus de Israel. Eles confiaram em Deus. Grande parte de nossos conflitos estão relacionados a imaginarmos que Deus não pode nos livrar de todas as tempestades. Nós devemos entender e compreender que Deus está no controle de todas as coisas. A solução, ela não vem da forma que imaginamos ou pensamos, mas ela vem como realmente Deus deseja nos abençoar, no seu tempo e na hora dele. Por isso nós devemos esperar com paciência em Deus, porque Deus, ele tem a autoridade máxima e para ele nada é impossível. Nós imaginamos muitas das vezes que Deus não está diante da situação, mas Deus sempre esteve diante de todas as situações de nossas vidas. Por isso nós devemos, com paciência, esperar em Deus e confiar em Deus, porque Deus é poderoso e santo. Por que devemos confiar em Deus? Quando confiamos em Deus, enfrentamos a fúria do inimigo sem medo. A Bíblia diz: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Misaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Misaque e Abednego, que se acendeu a fornalha 7 vezes mais do que costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Misaque e Abednego e lançasse na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3, verso 13, 19 e 20. Então, quando confiamos em Deus, enfrentamos a fúria do inimigo sem medo. O rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua que media 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. E quando trocasse todos os instrumentos da cítara, da harpa, tinham que se prostrar diante dessa estátua. Mas vejamos só: Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, que são os amigos de Daniel, eles não se prostraram diante dessa estátua. E o rei soube disso e ficou furioso, que até o seu semblante mudou o seu semblante, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas Daniel, os amigos de Daniel não se prostraram diante dessa situação. Nós devemos compreender que a todos os momentos na nossa vida temos mudança. Daniel e seus amigos, que é Sadraque, Misaque e Abednego, eles foram para o cativo da Babilônia. E chegou lá, eles tiveram a mudança da sua cultura, da alimentação, tiveram a mudança dos seus nomes. Agora, os seus nomes não eram o mesmo. O nome dele era Ananias, Misael e Azarias. Eles tiveram o nome mudado para Sadraque, Misaque e Abednego, cada um representando um Deus. Nós vamos compreender que diante dessas mudanças,
eles aceitaram, mas quando foi para mudar de adoração, queridos irmãos, nós precisamos entender, eles não aceitaram a adoração, de mudar, de adorar um Deus vivo e todo-poderoso para adorar um Deus que não pode salvar, e que era a estátua de Nabucodonosor. Eles preferiram a morte, de que aceitar realmente adorar a Deus. O problema todo da nossa vida é se nós mudarmos de uma adoração de um Deus verdadeiro para outro Deus. Isso é visível no meio cristão. Quando chega os períodos das festas pagãs, em Belém, em Mocajuba, muitos cristãos deixam de adorar o nosso Deus verdadeiro, todo-poderoso, e aceitam a adoração a outros deuses. E eles enfrentaram essa fúria do rei sem medo, sem um pingo de medo. Por quê? Porque eles confiaram no Deus de Israel, no Deus que pode mudar a história do ser humano. Então, Daniel e os seus amigos tiveram também todas essas mudanças nas suas vidas, mas não mudaram do Deus verdadeiro e continuaram servindo a Deus e confiando em Deus. Quando confiamos em Deus, estamos prontos para dar nossa vida, para morrer por Ele. A Bíblia diz em Daniel 3, 17 e 18: se nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel e seus amigos, eles estavam dispostos. Sadraque, Misaque e Abednego estavam dispostos a perder a vida, a entregar a vida para morrer pelo Deus verdadeiro, pelo Deus de Israel. E diante da primeira convocação para adorar, eles não adoraram. E diante da segunda convocação, que o rei Nabucodonosor deu a chance para que Sadraque, Misaque e Abednego adorassem, eles também não adoraram. E deixaram subentendido para o rei que, se Deus quisesse livrar eles, ele livraria. Mas se ele não quisesse, ele ficaria sabendo que ele não se prostraria diante dos deuses dele e nem da estátua que ele tinha levantado, preferindo adorar esse Deus. Queridos irmãos, isso é inteligência, isso é sabedoria. Sabermos que temos um Deus tão verdadeiro, tão poderoso, para que se prostrar ou negociar nossa fé com outro Deus. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Então, eles preferiram ir para a fornalha, preferiram confiar em Deus de que se prostrar diante do Deus do rei Nabucodonosor. Nós precisamos compreender, diante de tudo isso, que nós devemos estar dispostos a entregar a nossa vida por esse Deus que entregou por nós o seu Filho amado Jesus. Isso é amor ao Deus Todo-Poderoso, que fez tudo por nós. Você está disposto a ir tão longe a ponto de entregar sua vida por Deus? Ou você, quando sofre a pressão, você nega o Deus de Israel? Eu sei de muitos irmãos que passaram e enfrentaram a Covid-19, que foram buscar o curandeiro, que foram se benzer. Isso é muito triste para a nossa realidade dentro do conhecimento da palavra de Deus. Porque tanto Sadraque, Misaque e Abednego, eles são exemplo para nós de uma verdadeira adoração, não se prostrando diante de outros deuses, a ponto de deixar subentendido o rei
de que o único Deus dele era o Deus de Israel. Meu irmão, minha irmã, compreenda isso. Mesmo diante da aflição, não procure outro Deus, mas confie apenas no Deus de Israel, no Deus que a Bíblia diz no Salmo 118, verso 1: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus teve misericórdia de Sadraque, Misaque e Abednego, e quanto mais de nós também, hoje pela graça, Deus tem misericórdia de nós. Então confie na misericórdia de Deus diante da situação que estamos vivendo, seja ela qual for. Talvez você não esteja passando por nada, mas está desesperado diante das notícias que a televisão e os telejornais estão mostrando para nós. Mas nós precisamos confiar em Deus em vez de buscar outros meios para que assim venhamos ter a paz em nossa vida. Quando confiamos em Deus, somos recompensados e Ele é louvado. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como então que vendo eu 4 homens andando solto na fornalha? E perguntou o rei: eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada? E quando o 4º homem parece um anjo, e falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego. Portanto faço um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Misaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel 3, 24, 25, 28 ao 30. Queridos irmãos, entendam que eles não se prostraram, estavam prontos para entregaram a vida por amor a Deus. Mas quando confiamos em Deus, nós precisamos entender que a confiança em Deus nos leva a ter vitórias. A confiança em Deus nos leva, queridos irmãos, Deus ser louvado. Quando o rei viu, já não tinha 3 homens, mas tinha 4 homens. Os seus soldados, ao jogar os Sadraque, Misaque e Abednego na fornalha, eles morreram. Mas Sadraque, Misaque e Abednego não sofreram dano nenhum. E o rei entendeu que não tinha outro Deus que pudesse livrar como o Deus de Sadraque, de Misaque e de Abednego. Quando confiamos em Deus, Deus vai usar a nossa pessoa para louvarmos a Deus. E Deus foi louvado diante de uma situação muito difícil, porque quem queria ir para a fornalha? Mas só aquele que está disposto realmente, por amor a Deus, sofrer as consequências em vez de negar esse Deus. E eles realmente sofreram as consequências de ir para a fornalha, mas agora Deus estava sendo glorificado, Deus estava sendo exaltado pelo rei, porque o rei baixou um decreto que qualquer que blasfemasse contra esse Deus seria despedaçado e a sua casa se tornaria em um monturo. Lembre, mas também Sadraque, Misaque e Abednego, eles foram contemplados. Sabe como? Fisicamente. Eles foram livres. Verso 27, da morte. Eles foram também, querido, contemplados espiritualmente. Verso 25. O anjo do Senhor estava lá, o próprio Deus estava lá com eles. E nem sequer o cheiro da fumaça estava nele. Isso é maravilhoso e especial, porque Deus estava ali. E eles também foram contemplados socialmente, diante de todos os seus companheiros.
porque eles foram promovidos e receberam cargos maiores. Porque Deus é um Deus que não abandona os seus filhos. Porque Deus é um Deus que tem o poder para nos abençoar. Mas nós devemos compreender, se Deus não quiser fazer isso, e Ele quiser nos tirar a vida, glorificado seja Ele. Mas nós não devemos nos render a outros deuses para a glória de Deus. Ainda que a sua vida esteja de cabeça para baixo, como estava de Sadraque, Misaque e Abednego, mas entenda, Deus está lá, pronto para lhe ajudar, para lhe abençoar. Então confie nele e não negocie a sua fé, porque Deus vai lhe abençoar para a glória e louvor do seu nome. Assim como ele abençoou Sadraque, Misaque e Abednego, para a glória e louvor do seu nome. E que Deus em Cristo nos abençoe e que essa mensagem fale no seu coração. Amém.